e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste. Boa noite, igreja. Glória a Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Vamos dar início a mais um culto para a glória de Deus. Amém? Seja aqui, aproveite o momento, aproveite a sua oportunidade de estar aqui, você com o Senhor, orando, buscando mais dEle. Amém? E assim teremos em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Pai, nós estamos diante do Senhor nessa noite, Jesus. E quão precioso é este momento, Jesus. Como igreja, meu Pai, reunidos mais uma vez. Como é precioso este momento, meu Pai, quando nós nos unimos em um só propósito. Em um só foco, Deus, é te adorar. O nosso foco aqui, Jesus, é te exaltar, Deus, é te cultuar, Senhor. Então receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, Jesus, que é para Ti. Porque foi para isso que nós nascemos e fomos chamados, justificados, santificados, nomeados. Foi para isso, Jesus, nós nascemos para Te adorar. Nós nascemos para Te exaltar, Senhor, Pai. Seja adorado o Senhor Jesus. Entregue o seu louvor a Ele nessa noite. Entregue o seu louvor a Ele, que é digno de toda adoração. Oh, nós te adoramos por tudo que Tu és, Jesus. Nós te adoramos por tudo que tens realizado, Senhor. Nós te exaltamos, Jesus. Tu és aquele que reina. Tu és aquele que reina para sempre, o leão da tribo de Judá. Tu és o Senhor dos senhores. Tu és o Rei das nações. Tu és o nosso Deus. E não há outro além de Ti. Não há outro que queremos adorar, Jesus. Não há outro, não há outro. Isso, se envolva com a glória do Senhor nessa noite. Se envolva com a glória e a presença do Senhor neste lugar. Mais de Ti, Jesus. Mais de Ti, Jesus. Envolva o Teu povo a cantar. Envolva o Teu povo a entoar os Teus louvores. Oh, e que menos de nós possa aparecer. Oh, Pai, que as nossas fraquezas e debilidades diante de Ti somem, Pai. E que o Senhor possa aparecer. E que a Tua glória possa descer e reinar aqui neste lugar, Deus. Que a Tua presença possa reinar e descer sobre nós, Jesus. É o que nós queremos. Por isso nos rasgamos diante de Ti, Jesus. Nos prostramos diante de Ti, Jesus. Aleluia. Se prostre diante dEle. Adore o nome do Senhor Jesus. Ele é digno. Ele é digno. Declara Ele. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumente. Isso, peça a Ele, aumente a Tua presença em mim, Senhor.
Aumente a tua presença aqui neste lugar, Jesus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo. Declare: não sei mais viver. Quem já pisou do santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou do santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Clame pela glória de Deus. Clame pela glória de Deus. Aleluia, aleluia. A tua glória, Jesus. A tua glória nós queremos. Sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Erga essa voz e declare: quem já pisou no santo do santo em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou
já pisou do santo dos santos em outro não lugar, sabe viver, não sabe viver. e onde estiver, clama pela glória de Deus. Quem já pisou do santo dos santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Quem já pisou neste lugar não sabe viver fora dele. Não há caminho, não há vida, não há nada fora desse caminho. Só existe uma maneira: ir em frente e seguir em frente. Não há como voltar. Há um só caminho, há só um Deus. Amém? Ele é a verdade, a vida. E nós temos certeza que Ele não desiste de nós. Se você está aqui hoje, esse é o motivo. Ele não desiste de você. Você pode declarar isso para o irmão que está do seu lado? Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. E vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Com alegria. Não importa quem você é, não importa o que você fez. Declare: Jesus conhece. Jesus conhece o teu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Com alegria o nome do Senhor Jesus. Não importa quem você é, não importa o que você fez. Jesus conhece. Jesus conhece o teu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele
não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Glória a Deus. Amém. Não importa quem você é, de onde você veio, como você veio. Importa que ele se importa com você e que Ele não desiste de você. Amém? Glória a Deus. Vamos receber a palavra do Senhor em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Pai, e essa é a verdade, Jesus. Que o Senhor se importa conosco, Jesus. Que o Senhor se importa conosco, Jesus. E não houve, nem haverá um amor tão grande assim. Não haverá um amor tão grande assim. Que sem reservas entregou o seu próprio filho. Entregou o seu próprio filho por amor a nós. E não importa como essa pessoa chegou aqui, Deus. Não importa se ela chegou machucada, triste, cabisbaixo, suja. Não importa a maneira que ela está aqui, se chegou cansada, chegou carregada, chegou desesperada. Não importa, Deus. O Senhor quer falar com ela nessa noite. O seu desejo é que ela seja cheia. O seu desejo é que o Senhor germine hoje, plante uma semente nesse coração, Jesus. Uma semente de amor, Deus. Uma semente de conquista. Uma semente de uma nova vida, de uma nova veste, de um novo coração em Ti, Jesus. Uma nova esperança em Ti, Jesus. Não importa a maneira que você entrou aqui. Entregue a Ele tudo nessa noite. Entregue a Ele tudo nessa noite. Deixe Ele fazer um novo em sua vida. Deixe Ele fazer outra vez em você. Oh, Jesus. As águas estão passando aqui neste lugar. As águas do Senhor estão passando aqui neste lugar. E não importa se essa árvore foi cortada pela raiz, Jesus. Os teus rios fluam aqui neste lugar. Rios de vida, Pai. Para germinar outra vez, Jesus. Para fazer florescer outra vez, Jesus. Para fazer frutificar outra vez, Jesus. Deixa os rios do Senhor passarem em teu coração nessa noite. Deixa Ele sarar a sua alma. Deixa Ele sarar a sua mente. Deixa Ele falar com você nessa noite. Oh, Espírito, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui neste lugar. Tens liberdade aqui neste lugar, Senhor. Oh, tens liberdade aqui neste lugar, Senhor. Oriandorabadoriri, cantorirarabadori. Enche estes rios, Pai. Enche este lugar, ó Deus. Enche os nossos corações, Jesus. Sedento, sedento, sedento. Sedento da Tua presença. Sedento de ouvir a sua voz, Jesus. Oh, rabaduri cantorabadarabaxê. Neriandorabaduri cantorabaduri andorabaduri. Neriri cantorabaduri cantorabadarabaxê. Eri cantorabaduri cantorarabaxê. Encha no Senhor Jesus. Encha no Senhor Jesus. Coloca o Teu bálsamo, meu Pai, sobre nós. Coloca a Tua unção sobre nós, Jesus. Oh, nós cremos que podes todas as coisas. Nós cremos que podes curar, Senhor. Nós cremos que o Senhor pode realizar, Jesus. Nós cremos que o Senhor pode transformar, Jesus. Nós cremos em milagres,
Nós cremos um Deus grandioso, que opera os seus milagres, que opera, meu Pai, e é fiel para cumprir toda a sua palavra. É em Ti, Deus verdadeiro, Deus forte, Senhor sobre tudo, Senhor sobre todos, Senhor sobre qualquer situação. Tu és o Senhor, ó Deus, Tu és o Senhor, ó Deus. E não há ninguém que possa frustrar os seus planos. Não há ninguém que possa frustrar os seus planos, Deus. Não há ninguém que possa impedi-lo de agir, Deus. Abra a porta do teu coração nessa noite. Abra a porta do teu coração nessa noite. Porque o Senhor está à porta e bate. E aquele que abre, Ele entrará e ceará com você. Oh, é tão importante esse momento com Deus. É tão importante esse momento de sentar e falar com Ele, de ceiar com Ele. É tão importante você viver este momento. É de comunhão, é de intimidade com Ele, é de comunhão com o Senhor, é de comunhão com o Espírito Santo de Deus. Então se achegue, se aproxime e deixe-se levar por Ele. É o seu momento de comunhão, é o seu momento com Ele. Oh, encha-nos da Tua presença, Jesus, e fala conosco com a Sua palavra, Deus. Nos ensine, nos oriente. Fala, nos ensine, Jesus. Queremos ouvir a Sua voz. Queremos entender mais e mais de Ti, Jesus. Pai, estamos aqui crendo nisso, e que a Sua palavra venha e encontre com a nossa necessidade, nos trazendo essa realidade, a realidade de buscar e de saber que sem o Senhor nós não podemos nada. Nós não temos condições, nós não temos habilidade, não temos a satisfação, não temos condições alguma de fazer aquilo que podemos, que queremos sem o Senhor. E é por isso que precisamos da Sua ajuda. Precisamos, ó Deus, do Seu cuidado especial. Precisamos da Sua presença em nossas vidas todos os dias, em nome do Senhor Jesus. Não posso mais viver sem Ti. Diga a Ele: sem o Teu Espírito em mim, não posso mais viver sem Ti. Sem o Teu Espírito em mim, abraça-me, Senhor Jesus, abraça-me, ó Deus meu, abraça-me, Senhor Jesus, abraça-me, ó Deus meu. Não posso mais viver sem Ti. Sem o Teu Espírito em mim, não posso mais viver sem Ti. Sem o Teu Espírito em mim, abraça-me, Senhor Jesus, abraça-me, ó Deus meu, abraça-me, Senhor Jesus, abraça-me, ó Deus meu. Pai, nós precisamos tanto dessa graça. Precisamos, ó Deus, ter contato contigo, com o Seu amor,
com a sua característica principal, a sua essência. Deus é amor. Também fala que o Senhor é justo, que o Senhor é um Deus de vitória, que o Senhor tem força e poder. Em suas mãos está o engrandecer, em sua mão há força e poder, e em sua mão está o engrandecer e dar força a tudo. É o Senhor que faz, é o Senhor que realiza, é o Senhor que concretiza, é o Senhor que faz a obra acontecer, é o Senhor que realiza aquilo que está longe da nossa capacidade. Mas só funciona, Deus, quando o homem entende que ele é um espírito, ele possui uma alma e ele mora no corpo, para que ele possa então se dedicar, para que ele possa se entregar a esta realidade, para que ele possa ter contato contigo segundo o Espírito, segundo a natureza que o Senhor nos criou. Outrora nós vivíamos separados do Senhor por conta dos nossos pecados e iniquidades, mas quando aceitamos Jesus pelo novo e vivo caminho, pelo sangue dele, nós temos livre acesso ao Senhor, e nós temos que chegar com ousadia, com inteira certeza de fé, com ousadia por o novo e vivo caminho, o sangue de Jesus, o nosso eterno e sumo sacerdote, aquele que por nós morreu, aquele que por nós deu a vida, aquele que nos deu acesso à sua pessoa, aquele que nos fez chegar diante de ti, aquele que nos fez beber das suas águas, aquele que nos mostrou a sua natureza, pois Jesus é a expressa imagem de Deus. Ele próprio disse: quem vê a mim vê o Pai, e eu então tenho que olhar para ele para ver o Pai. Eu não posso criar um Deus fictício, eu não posso criar um Deus daquela minha imaginação, eu tenho que criar um Deus que vem da verdade, um Deus que é conforme as Escrituras, e Jesus é a expressa imagem de Deus. E ele disse a parábola do filho pródigo, usando exageradamente aquele exemplo de alguém que abandonou o seu lugar, que abandonou a sua vida, abandonou o seu caminho para poder ir atrás dos seus sonhos e desejos, seduzido pelo mundo, pela fascinação das riquezas, para viver uma vida desregrada, uma vida de festas, de bebedeiras, uma vida de prostituição. Como diz a Bíblia, ele viveu dissolutamente, mas no final de tudo, quando ele reconheceu o erro que havia cometido, quando ele reconheceu a falha que tinha tido, ele então caiu em si, diz a Bíblia, e ele levantando-se, ele disse: eu tornarei ao meu pai, e eu direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Esta é a realidade, Deus, que nós não podemos esquecer. Nós pecamos, ó Deus, contra o reino dos céus, contra o poder dos céus, quando nós nos rebelamos e queremos sair debaixo da sua proteção, debaixo da sua glória. Nós pecamos contra o Senhor, mas sabemos que o Senhor pode nos perdoar, sabemos que o Senhor sempre estará de braços abertos, como um pai que sempre socorre o filho no momento em que ele mais precisa, no momento que ele tem necessidade. Não é propriamente aquele amor burro, aquele amor estúpido que faz a pessoa fazer loucura supostamente por amor e põe tudo a perder e ainda não muda a vida de ninguém. Mas o seu amor é sábio, o seu amor nos repreende, castiga e açoita aquele que se afastou do Senhor, não propriamente o Senhor, mas sim aquela própria maldade da pessoa, as próprias malícias, as próprias infidelidades, apostasias, acabam, meu Deus, repreendendo, castigando, mas tudo isso para que a pessoa volte correndo para o seu lar, para que ela volte correndo para a sua presença, para que ela entenda que em ti há salvação, conforme está escrito: olhai para mim todos vós termos da terra e sereis salvos, porque o Senhor é Salvador e não há outro fora de ti, não há Deus fora de mim. Oh Deus, quantas são as pessoas que se deixam levar, mas o fulano crê nisso, crê naquilo e dá mais resultado do que eu, e às vezes o crer é supérfluo, ó Deus, o crer naquela divindade, o crer naquele Deus é até segundo os planos. O que faz a pessoa crescer o esforço, é a sabedoria, é a dedicação, é o compromisso, a fidelidade que ela tem. E Satanás, pai da mentira, aproveita a oportunidade e convence aquela pessoa que foi ele que ajudou, mas ele só sabe roubar, matar e destruir. Ele só pegou o fio da linhada, como diz, vendo que a pessoa tinha aquele interesse, aquela gana, aquela vontade, e aproveitou e
enganou aquela pessoa. Por isso, Deus, que o Senhor então jamais deixe esse homem, essa mulher cair na tentação de esquecer que o Senhor é um Deus que é amor, um Deus que nos deu o teu Espírito, garantindo o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Mas nós temos que nos encher, nós temos que estar cheio do Espírito, nós temos que estar repleto dele, nós temos que estar sempre cheios, transbordantes desse oceano da glória de Deus, desse oceano da presença do Senhor. Pois assim está escrito que quem bebe da água que ele deu, ele vai viver, dentro dele vai jorrar um rio de águas vivas. Nós somos mais uma fonte seca, nós somos agora um rio, e dentro de nós flui simplesmente a vida eterna. E é por isso que você precisa se aperfeiçoar no amor de Deus, é por isso que você precisa estar mais próximo, e você precisa conhecer, porque em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Então viva o amor de Deus e peça a Ele te abraçar. Abraça-me, Senhor Jesus. Ele é Deus. Abraça-me, ó Deus meu. Abraça-me, Senhor Jesus. Sempre abraça. Ele é bom, Ele é Deus em todo o tempo. Abraça-me, peça a Ele. Abraça-me, Senhor Jesus. Abraça-me, ó Deus meu. Abraça-me, Senhor Jesus. Abraça-me. Confesse da sua dependência e diga: não posso. Não posso mais viver sem ti. Diga a Ele, igreja: sem o teu Espírito, sem o teu Espírito em mim. Se for de coração, Ele ouve e te abençoa. Não posso mais viver sem ti. Sem o teu Espírito, sem o teu Espírito em mim. Abraça-me, abraça-me, Ele é Senhor Jesus. Abraça-me, ó Deus meu. Abraça-me, Senhor Jesus. Abraça-me, ó Deus meu. Abraça-me, abraça-me, Senhor Jesus. Abraça-me, ó Deus meu. Abraça-me, Senhor Jesus. Abraça-me, ó Deus meu. Pai, que o Senhor então receba este louvor como necessidade daqueles que cantaram com coração sincero, e que o Senhor os encha e coloque sobre eles essa graça de estar nas suas mãos, guardados e protegidos pelo Senhor, em nome de Jesus. E digam graças a Deus. Dê para Ele uma linda e forte salva de palmas. Muito bem, graças a Deus. Pode sentar em nome do Senhor Jesus. Boa noite a todos. Graças a Deus, né? É importante estarmos aqui hoje. Que Deus então abençoe a nossa vida. Você de casa, boa noite também. E que Deus possa nos guiar aqui, falar ao nosso coração através do que Ele tem proposto nesse dia de hoje. E já lembrando, hoje domingo, dia 31, faltam 2 dias. Amanhã, dia 30, é o dia tradicional da reunião de segunda-feira, vida de prosperidade. Você não precisa vir, porque ainda que haja aqui 2 ou 3 pessoas, que seja, vai ter o culto,
Por que não? Porque a essência vai ser no dia 31. Eu não posso atrapalhar o que Deus vai fazer na vida, através da vida do pastor. Então amanhã você cancela da sua agenda e terça-feira, 7h30 esteja conosco. Já está tudo preparado, o pastor Almeida vai estar aqui conosco e ele tem a graça da parte de Deus para nos abençoar financeiramente. E ele vai estar aqui. E foi vontade e disposição do querer dele, da vontade do coração dele de poder estar aqui conosco. Ele tem até compromissos na igreja dele que ele sempre faz os últimos 3 dias seguidos, quando cai assim, dias de reunião, ele costuma fazer os últimos 3 dias seguidos. Mas por conta do meu pedido, e eu já tinha há muito tempo atrás, eu falava com ele que um dia eu ia trazer ele aqui para abençoar a igreja, e aí surgiu, foi algo da parte de Deus. Eu tive a revelação ali que eu estava orando, pedindo a Deus os 7 nomes daqueles que são considerados as raízes de que dá origem a todos os outros problemas da vida, no sentido financeiro, e o último é a infidelidade, que é o que ele vai falar e vai fazer então a reunião. Vai ser uma grande bênção. Então terça-feira, não amanhã, dia 30, terça-feira, às 7h30, excepcionalmente por conta disso, porque ele tem compromisso hoje e amanhã na igreja dele. E aí ele vem terça-feira, último dia do mês, nos abençoar. Então fica aí o recado e que você se prepare para tal. Você trouxe a sua Bíblia? O livro é Provérbios, o capítulo 16. Nós vamos dar continuidade falando sobre o mês do temor do Senhor. E vamos falar ainda sobre este assunto. Ainda ficou assim uma parte que não se esgotou como deveria. E aí, mensagem, o pastor ele tem que estar sempre ligado com Deus, que muitas das vezes a mensagem ela é alterada pelo próprio Deus, pelas suas razões, ele tem lá os seus motivos. E eu quero falar hoje justamente sobre a dificuldade que as pessoas têm de entender uma regra básica. Em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Você tem que entender que não é a sua perfeição, não é a sua habilidade, a sua capacidade, a sua força pessoal ou o seu caráter, que seja lá do tipo, que leva você às vitórias. Porque nós temos um inimigo que é derrotado, mas ainda existe e atua. E esse inimigo que é Satanás, ele atua hoje do jeito que sempre atuou na vida dos desobedientes, daqueles que desobedecem a Deus, no sentido de não crer na Bíblia e desobedecem o Evangelho de Jesus Cristo. Então ele continua em atividade. Quando a Bíblia diz que o diabo é derrotado, não quer dizer que ele parou de atuar. Quer dizer que ele, Satanás, sabe que em toda batalha que ele entrar, o resultado é o mesmo. Ele tem que ser derrotado, mas nem sempre ele é. Por quê? Porque a pessoa que entra na batalha não tem um pensamento fixo dizendo, em todas as coisas eu sou mais que vencedor. Não você não, eu sou. Ela já entra sabendo o resultado. Aí ela desanima, ela desvia, ela peca, ela deixa de cumprir o que tem que se fazer, e aí o diabo então obtém algumas aparentes vitórias, apesar de ser derrotado. Olha o que diz o capítulo 16, versículo 6 de Provérbios. Diz assim: pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade. São 2 características que não se pode negar. Aqui está menos do que lá, de novo. 2 características que não se pode negar. O fato de você entender que Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. 2 são as coisas que eu tenho que ter e você tem que ter. A iniquidade quer dizer um sentimento de contrariedade ou um sentimento contrário à justiça de Jesus. É um sentimento que é contrário àquilo que Deus fez para nós na cruz do Calvário. Isso é iniquidade. Em outras palavras, Jesus curou todo mundo. Aí você chega para alguém que tem esse espírito de iniquidade e fala sobre cura para ela. Ela diz assim: ah não, mas no meu caso é questão da idade. Mas no meu caso é porque todas as mulheres da família, quando chega nessa idade, passa por isso. Não, porque lá em casa, na minha criação, aconteceu isso, aquilo, outro. Não, mas é porque eu fui muito ofendida. Não, mas é porque conversa. Você é praticante de iniquidade. Você está dizendo, entre outras palavras, eu não estou incluído no que Deus fez por mim. Eu não estou incluído na cura. Eu não fui incluído por Deus na santidade. Você chega uma pessoa que está no pecado, ela inventa, não, porque eu estava carente, porque afinal de contas eu fui muito humilhado, porque afinal de contas eu esperei muito, eu isso, aquilo, outro. Em outras palavras, eu não sou praticante
da justiça, porque eu não acredito que Deus me santificou. Eu não acredito que a santificação que Deus fez tem a ver comigo. Eu tenho dentro de mim a disposição que eu sou safada mesmo, ou safado que seja, se for homem ou mulher. Essa pessoa está praticando a iniquidade. E ele só consegue se purificar ou se livrar da iniquidade por essas duas características. A primeira, ele tem que conhecer e saber a misericórdia do Senhor. E como é que eu sei que a pessoa está devotada à misericórdia do Senhor? Quando ela passa então a estudar a Bíblia, ver as Escrituras, e ela vai entender que não foi o caso do Bartimeu que clamava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí o pessoal mandava ele calar a boca, ele gritava mais alto ainda. Aquela misericórdia, aquela situação não tem a ver com Bartimeu. Aquilo é a representação de todos nós. Se não fosse a misericórdia, nós nem aqui estaríamos. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A causa de não sermos destruídos é porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Mas aí a pessoa bate no peito e diz: não, porque eu acho, porque eu penso, porque eu tenho direito, porque eu sou honesto, porque eu sou trabalhador. Isso diante de Deus, no aspecto espiritual, é lixo, não vale nada. O cara pode ser trabalhador, pode ser honesto, pode ser uma pessoa digna de respeito, pode ser uma pessoa de grande cultura, pode ter várias faculdades, pode também ser um analfabeto, não sabe nem falar direito. Para Deus, isso não muda em nada. O Pedro era indouto, que a gente entende, era um homem iletrado. Dá-se a entender que o Pedro era meio que analfabeto. O Paulo, no entanto, era um homem extremamente culto, falava 4 ou 5 idiomas. Ele era o cara. Olha a diferença, Pedro e Paulo. Só que o ministério de Pedro, inclusive o pessoal até fala isso, né? Que o ministério de Pedro foi diminuindo e de Paulo crescendo. Por quê? Porque o Pedro deixa claro em todas as características dele, em que ele só era capaz de realmente amar e pregar para os gentios. Se você ler a história, você vai ver que o Pedro não estava nem aí para os gentios. Ele só amava, aliás, os judeus. Ele só era capaz de amar e pregar para os judeus. Ele não conseguiu desvencilhar aquela essência do judaísmo. Já o Paulo, ele fala em Gálatas, como também em 1 Coríntios, ele diz: se vocês são judeus, se vocês têm direito de se gabar pela lei, eu muito mais. Eu sou da tribo de Benjamim. Ao 8º dia fui circuncidado. E ele vai contando toda a história. Mas o Paulo, alguém já disse, a inteligência dele aí nessa ponta ajudou. Ele foi capaz de separar. O Paulo chegava nos gentios, na mesa de qualquer pessoa que fosse, ele comia, ele tratava a pessoa de igual modo. O Pedro não. O Pedro, em Atos capítulo 10, quando ele foi na casa de Cornélio, ele deixa bem claro. Ele já chega na casa de Cornélio, olha que ele estava orando, diz a Bíblia, por volta de meio-dia, o pessoal estava lá preparando o almoço, ele estava com fome, estava orando. E aí ele teve uma visão, e na visão apareceu quase que como que um lençol de 4 pontas, dentro do lençol um monte de animais, e a voz dizia para ele: ô Pedro, mata e come. E aí então ele responde: Senhor. Então ele percebeu que era algo superior, algo de Deus. E ele, na cara de Paulo, responde e diz assim: Senhor, eu nunca comi coisa imunda. Agora é uma questão de lógica. Se fosse pecado, você acha que Deus ia mandar ele comer? Sim ou não? Sim ou não? É o mal da religião. O religioso, mesmo que Deus mande, ele desconsidera quem Deus é e simplesmente para ficar na mentezinha dele que ele não quer mudar. O próprio Pedro, ele reconheceu e disse: Senhor, nunca comi coisa imunda. Caberia ele pensar. O Jesus não falou um dia, ele estava lá perto, quando Jesus disse: vós sois maus e sabeis dar boas dádivas para os filhos. Porque se alguém lhe pedir um peixe, ninguém lhe dará uma serpente no lugar de peixe. Se o vosso filho pedir um peixe, ninguém lhes dará uma serpente no lugar do peixe. Se pedir um pão, ninguém vai lhe dar uma pedra. E se pedir um ovo, ninguém lhe dará um escorpião. Então Pedro sabia, Deus não teria capacidade alguma, e não tem no dia de hoje, de dar maldade para ninguém. Ele é bom por natureza, como é que ele vai ser maldoso? Mas a religiosidade arrebenta a pessoa. Alguém diz que essa foi a razão do ministério de Pedro ir declinando e ficar só em Jerusalém, e ao mesmo tempo o ministério de Paulo expandiu para o mundo inteiro, porque ele tinha a mente aberta, ele sabia que Deus era único. Ele fala isso em Coríntios 10, que não tem mais importância aquilo que era sacrificado, o ídolo ou não, porque Deus é um só, Senhor dos céus e da terra. Então, se o Paulo estivesse na casa, hoje em dia, na casa de uma pessoa
que fosse, né, de outra religião e tivesse lá, e a pessoa oferecesse lá uma comida para ele, ele comeria. O Pedro não. O Pedro não conseguiu se desvencilhar. E o Paulo, em Gálatas 6, Gálatas 2, ele joga isso na cara de Pedro. Falou: ó, eu prego o evangelho para os gentios. Assim como Deus usou você poderosamente para os judeus, me usa para os gentios. Se você vê no mesmo capítulo, o Paulo e o Pedro tiveram lá uma discussão entre eles, e o Paulo, que era um apóstolo que veio depois da morte e ressurreição de Jesus, ele se converteu, Jesus já estava no céu de novo, ele então deu uma bronca no Pedro. Por quê? Eles estavam no lugar onde tinha gentios e não tinha judeus. E aí estava lá o Pedro no meio dos gentios, batendo papo, conversando, sem entender que era uma confraternização. E estava lá o Pedro. Quando chegou uns irmãos judeus, o Pedro rapidinho saiu do meio dos gentios e foi para o lado dos judeus. Aí o Paulo quebra. Ô Pedro, não falou com essas palavras, mas quis dizer, você é duas caras, você é falso. Você não estava aqui no meio da gente, os gentios? Você acha que você é especial por ser judeu? É o que ele quis dizer, em outras palavras. Nós estávamos tudo aqui, e você estava aqui no meio dos gentios, batendo papo. Chegou o judeu, você já largou, todo mundo foi para o lado dos judeus. Houve até um desacerto ali. Não fala que Pedro falou nada, mas deixa claro, o Paulo fala: eis que o repreendi em sua cara, porque era repreensível. Então veja que essa é uma característica já milenar. O próprio Jesus diz: quem bebe o vinho velho, logo não quer o novo. Quem gosta das coisas, vamos dizer assim, de raízes antigas, ele não consegue se adaptar ao Evangelho. Então, Deus separou dois tempos da igreja. A igreja dele do deserto, ou os israelitas, que eles tinham leis rígidas, eles tinham regras, e regras que nenhum deles conseguiam cumprir. Eles acreditavam que a lei era de Deus, que a lei era verdadeira, mas nenhum deles conseguia cumprir. A lei não conseguiu aperfeiçoar nenhum deles e fazer nenhum deles santo. E aí Deus então trouxe a lei, e depois de um tempo ele trocou a lei pela graça. É mais ou menos para você entender. Quando você tem uma criança pequenininha, você tem que levá-la no banheiro, tem que trocar a fralda, aí vem o prezinho, aí vem os primeiros anos do aprendizado, a alfabetização, e você tem que pegar na mão, você tem que levar. A professora na sala de aula, com alunos que seja, de 5 a 10 anos que seja, ela tem que ter todo um cuidado, tem que pedir autorização para ir no banheiro. Se a escola pública tem lá, aliás, a escola particular também tem a inspetora, que fala, que pega a criança, leva no banheiro, e toda uma situação. Quando você cresce um pouquinho mais e passa, vamos dizer, como a gente falava lá antigamente, passa para a 5ª série, a situação já dá uma aliviada. Você pede para a professora, se ela autorizar, você vai. A inspetora não vai junto não, você já tem 12, 13 anos em média nessa época. E aí, você já tem um pouco mais de liberdade. Essa liberdade vai até aos 14, 15 anos, geralmente, que acaba, geralmente, o 2º grau. Aliás, o antigo primário, a 8ª série. Acabou, já tem um certo de liberdade. Aí você vai, antigamente era 2º colegial, hoje é ensino médio. Você vai para o ensino médio, geralmente são 3 anos, a maioria das escolas. Naqueles 3 anos, você já tem um outro nível de liberdade. Ninguém te trata mais como um retardado pegando na sua mãozinha e levando no banheiro. Não que a criança seja, mas a criança não tem sabedoria, não tem inteligência o suficiente para se virar. Agora, já estamos falando de jovens, que em regra 11 seria antigamente, a 5ª série, hoje acho que é 6º ano, aí 12. A 6ª série, 7º ano, e assim sucessivamente. Então, com 14 anos, ele vai estar na 8ª série, geralmente. É assim que funcionava. Com 13, ele está na 7ª, antigamente, Agora é 8º ano. E com 14 anos, ele acaba o ensino fundamental. E já vai para o ensino médio. E assim, ele vai ter um nível de liberdade. Se ele der sequência e for para a faculdade, filho, você vai se quiser. Você não pede para ir no banheiro, você levanta e sai, está tudo certo. Você só não pode fazer isso em tipo de prova, seja do professor, prova oficial. Ele já fala logo, vai, se prepara, vai no banheiro, ninguém sai até entregar as provas. Mas caso contrário, você tem sua vida, você faz o que quiser.
Você já tem liberdade, você que está pagando, não é você que quer ser um advogado, não é você que quer ser um administrador, então você que tem que estudar, você que tem que ir para a faculdade. Eu tive um professor que ele chegava na sala, metia o nome de um livro lá, pessoal, daqui a tantos tempos vamos fazer um trabalho em cima desse livro, então aconselho vocês a lerem. Já dava até a dica, esse livro tem tantas páginas, se você ler tantas páginas por dia, em tantos dias você lê o livro. Não quero desculpa, não vem com historinha, porque eu estou trabalhando, porque eu também trabalho, eu também fiz faculdade e trabalhava, eu dei jeito. Você quer fazer alguma coisa, você quer ser alguém na vida, se vira, já dava logo na lata, porque tem pessoas que insistem. Eu me lembro de uma discussão que eu tive na sala de aula, discussão não, eu só falei uma coisa e todo mundo se calou, ninguém falou mais nada. Uma mulher, uma idade lá de 50 e poucos anos, mas 50, um pouquinho acima de 50, e aí faculdade, o professor dita, se quiser você anota, alguns escrevem, mas a maioria fala, se quiser você anota, você vai para cima, você já é um adulto, você quer ser um profissional, e assim era o caso. Aí eu me lembro de uma senhora que ficava embaçando no professor, porque o professor não ditava, e ela atrapalhava a aula, sentava lá na frente e enchia o saco, literalmente. Aí teve um dia lá que a situação começou a discutir, aí o professor disse, amiga, vocês estão indo na universidade, talvez vocês estejam no lugar errado, universidade nem é assim não, daqui a pouco vocês querem que eu pegue na mão para ensinar caligrafia, que cabeça é essa e tal, só que ele não falou diretamente com ela, e ela continuou insistindo, ele estava lá no fundo. Aí pessoal, falar um negócio, eu vim para a faculdade, foi para ter aula, foi para ficar discutindo, ouvindo conversinha de seu ninguém não. E tem mais, aqui na faculdade já é considerado curso superior. Se você quer ser igual, então vai fazer outra coisa. Aqui é para quem quer ser superior. Todo mundo calou, aquele silêncio. O professor lá na frente, Milton Foragem, ele simplesmente, valeu hein pastor, gostei da sua tese. Continua assim, até brincou, vai ser um bom advogado, tem boa ele falou o nome lá que eu esqueci, técnico. E aí ele falou isso aí. Mas o caso é esse. Quer dizer, a pessoa está na faculdade e quer que o professor fique ditando. Porque eu tenho dificuldade para escrever, porque eu não consigo escrever rápido. Grava, dá jeito. Assim, querido, é a sua vida no modo geral, inclusive segundo a fé. Você não pode agora ficar no beabá o resto da vida. Você não pode ser um crente que está há 30 anos na igreja e não sabe abrir a Bíblia. Não sabe nem onde estão as coisas. Tem crente que você fala, abra lá no livro de Abacuque. O cara acha até que é uma palavra estranha, porque nunca sequer chegou lá. Olha, vamos ler aqui o livro de Sofonias. Sofonias? O que é isso? É da música? É de sinfônica? O que quer dizer isso? O cara nem sabe. Quer dizer, um total desconhecimento e desinteresse pelas escrituras. O que está acontecendo com essa pessoa? Ela está limitando a vida dela em fazer um monte de coisa errada, viver no erro em várias áreas da vida, praticando iniquidade porque ela não conhece. O que livra você da iniquidade, o que santifica você e o que faz você cada vez ser mais livre do pecado, mais próximo de Cristo e parecido com Ele, são duas coisas. Primeiro, a misericórdia. É você entender que Deus teve e continuará tendo. O livro de Romanos, que é escrito pelo apóstolo Paulo, a carta de Romanos, no capítulo 9, ele fala uma coisa assim impressionante. Ele repete o que Deus falou lá atrás para um homem chamado Jacó. E ele diz assim, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Ali está falando sobre a escolha daquele que ia dar seguimento à semente de Cristo. E aí o Paulo fala assim, acaso foi Deus injusto de ter amado um e aborrecido o outro? E aí ele conclui, de maneira alguma. Por quê? Porque Deus não é injusto. Então isso quer dizer que Deus olhou Jacó e Esaú e já sabia que o Esaú não ia dar seguimento na questão espiritual como ele, Deus, queria que fosse. Então ele rejeitou Esaú e escolheu Jacó. Isso ele já tinha feito antes deles nascerem. Falou para a mãe deles, o mais novo, ele vai ser maior do que o mais velho. E a regra era o contrário. O mais velho era maior, sempre o maior de todos. Mas no caso de Jacó, era diferente. E ali, Deus fala através dessa passagem, tanto no passado como Paulo repete, ele diz assim, e eu terei misericórdia de quem eu tiver. Sabe o que isso quer dizer? O dia que Deus te perdoou e trouxe você para a igreja, te lavou pelo sangue dele, te fez uma nova criatura, ele não pode nunca mais deixar de ser misericordioso com você. Ele tem que continuar sendo misericordioso contigo até o último dia da sua vida aqui na terra.
Ele não pode deixar de te perdoar. Ele não pode deixar de te amar. Ele não pode ser infiel a você. Ele tem que estar contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Agora, é claro que eu estou falando para uma pessoa que tomou a decisão de deixar o erro, deixar o pecado e servir a Cristo, andar com Jesus. Deus não vai agora se submeter ao camarada que quer ir para o prostíbulo, viver lá as orgias do sexo e tal, e quer que Jesus vai junto proteger para ele não pegar HIV, para ele não pegar uma doença transmissível sexualmente. Aí é sacanagem, né? É idiotice pensar isso de Deus. E muitas às vezes eu penso, ele acha que ele é abençoado, e por ser abençoado ele pode ir onde ele quiser, fazer o que quiser, que Deus vem junto, esquece. O andar contigo, estar contigo, te proteger, estar ao seu lado, tem a ver com a sua obediência. Ainda que você tropece por não ter condições, por errar, por ignorância, por qualquer coisa que seja, ele estará contigo. Foi assim que o Satanás quis dar um chapéu em Jesus, e assim ele faz com muitos também. A Bíblia diz que a segunda tentação de Jesus, o Satanás disse: se tu és filho de Deus, atira-te daqui para baixo. Porque está escrito, dará ordem a seu respeito aos anjos, para que lhe sustente pelas suas mãos, para que não tropece com o seu pé em alguma pedra. Ele ocultou a parte principal do versículo, porque o versículo diz assim: dará ordem aos teus anjos, para que lhe sustente pelas suas mãos, nos teus caminhos. Nos caminhos que Deus quer que você anda, o anjo chega junto e livra a sua cara. Se você quiser andar no caminho da rebeldia, filho, você está de mão dada com Satanás. Ah, não, está amarrado, pastor. Está lá em Provérbios, capítulo 17, versículo 10. O rebelde busca senão o seu próprio mal, mas contra ele será enviado mensageiro cruel. Mensageiro é anjo, cruel é o diabo. Quando você desvirtua, não quero, não vou fazer, Deus mandou você ir à direita, você não quer ir para a esquerda. Ali tem um Satanás te acompanhando, filho. Você querendo ou não, outra história. Ele pode não te tocar, porque a Bíblia diz que o que é nascido de Deus, o maligno não toca. Mas o que é nascido de Deus? O Espírito. Então ele não pode tocar no seu espírito, mas ele pode usar a sua mente para você fazer um monte de besteira, para você falar um monte de besteira. Ele pode zoar o seu corpo, ele pode tocar no seu corpo, se deixar. É por isso que você tem que ler a Bíblia e interpretar. Aquilo que é nascido de Deus, o maligno não toca. E o que é nascido de Deus? O Espírito. Meu corpo nasceu no ventre da dona Alice, semente do seu José Raimundo. Meu corpo não foi Deus que fez nascer. Nasceu pela natureza da criação humana. Duas pessoas se encontram, tem lá uma relação, a mulher concebe e põe um filho no mundo. O corpo de todo mundo nasceu assim. Meu corpo foi usado anos, décadas, pelo pecado e tal. Agora ele habita, ele é templo do Espírito Santo. Porém, meu corpo não nasceu do Espírito. Meu corpo nasceu da carne, como o corpo de todo mundo. Então, se você é do tipo que não lê a Bíblia, não tem contato com as coisas de Deus e não crê que você é um espírito, habita no corpo e possui uma alma, você continua servindo o diabo indiretamente. Porque ele continua atuando na vida das pessoas pelos pensamentos e pela vontade da carne. Simples assim. Então você pode dizer para quem que você quiser: não, que eu sou de Deus, o diabo comigo não tem vez. Depende. Se você estiver no caminho do Senhor, os anjos do Senhor lhe sustentam com a sua mão para que você não tropece com os seus pés numa pedra, mas no caminho dele, na direção que ele te dá. Se você quiser ir pelo seu caminho, você está só, filho. E se depender nessa situação bíblica, tem um demônio te acompanhando. É um demônio que está dirigindo seus passos agora. É ele que está dirigindo a sua mente. Nessa hora, o religioso está amarrado. Eu sou de Jesus. E aí, mais uma vez, a gente se reporta na Bíblia. Por quê? O livro de João, capítulo 8, fala da discussão que Jesus teve com os fariseus. E ele, lá na discussão, ele disse: olha, vocês dizem ser de Deus, mas o pai de vocês é o diabo. Nós somos filhos de Abraão e tal. E Jesus fala: vocês, filhos de Abraão? Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês creriam em mim, porque eu mandei Abraão. Eles riram da cara de Jesus. Vocês não têm nem 50 anos, não tem nem um fio de barba branca um fio branco na sua barba, não tem nem 50 anos e vistes Abraão. Eles riam da cara de Jesus. E Jesus sempre foi e sempre será o Filho de Deus. Ele sempre foi aquele que sempre existiu.
Ele é o que era, o que é e o que há de ser. Ele sempre existiu. Esse é o problema. A pessoa religiosa está diante das Escrituras, está diante de um servo de Deus, e ela está literalmente possuída por uma ideia do capeta. E ela não admite isso. Aqueles homens, o próprio Jesus diz: vós tendes por pai o diabo, porque quereis fazer os seus desejos. Porque o diabo foi homicida desde o princípio, e nele não há verdade, ele não se firma na verdade, porque nele não há verdade, porque ele é mentiroso e pai da mentira. E até aquele momento, quem que era o encapetado? Jesus. Para eles, religiosos, o endemoniado era Jesus. O demônio estava neles, usando eles, destruindo a alma deles, fazendo eles não crerem e não verem Jesus, mas na cabeça deles, o Satanás era Jesus. Hoje é a mesma coisa. Para quem não lê a Bíblia, para quem não tem essa disposição de crer na essência de Deus, Deus acima de tudo é amor. E esse amor se manifesta por meio da misericórdia. Ele sempre será misericordioso. E aí ele diz aqui, vamos ler de novo aqui: pela misericórdia e pela verdade se purifica, ou seja, tira-se toda a iniquidade, deixa de se praticar. E pelo temor do Senhor, os homens se desviam do mal. Irmão, é aquela velha história. Eu tenho uma netinha de 2 anos e 3 meses, 2 anos e 4 meses, e eu tenho que tratá-la dentro do aspecto dela. Então lá em casa tem escada e tem um portãozinho. No princípio foi uma luta para todo mundo acostumar. Não tinha. Aí teve que colocar portão aqui, portão lá, por causa da escada. Tem uma de 18 degraus de um lado e a outra de 17. Uma dentro, outra fora. Aí foi uma luta para a gente se adaptar, fechar o portão, passa, fecha o portão e tal, aquela coisa toda. Hoje, ela já aprendeu algumas coisinhas e ela já sabe que não pode descer a escada. E já aconteceu da gente vacilar e deixar o portão aberto, e ela, apesar da idade que tem, ela foi lá e puxou o portão e fechou. Tem 2 anos e 4 meses. Mas ainda assim, nós não vamos nos dar por feliz. Ela não desce a escada, ela já sabe que não pode. Tem 2 anos e 4 meses. Não podemos deixar na responsabilidade dela. Agora, eu não faço isso com meu filho Felipe, que vai fazer 19. Não faço isso com o Vini, que vai fazer 18. Não faço isso com a Thaís, que tem 25, e nem com a Juliana, que tem 22. Se eu fizesse, é porque eles têm problema na mente. São retardados. Pegar na mãozinha e descer a escada. Não pode, que a escada... Como assim? Tem gente que acha que Deus é assim. Não, Deus vai me guiar por todos os meus caminhos, Deus vai me usar, Deus vai ser sempre o meu pastor, nada me faltará. Ele faz isso tudo, mas se desviar do mal é responsabilidade sua, não tem a ver com ele. É você que se desvia do mal. Aí você diz: mas como é que eu vou saber que é mal? Lê a Bíblia. Lê a Bíblia que você vai saber se é mal ou não. Por isso, tudo resume-se em conhecer as Escrituras. Porque é por ela que você vai crescendo. É pelo conhecimento das Escrituras que você vai melhorando. O Pedro diz na carta dele o seguinte: graça e paz vos seja multiplicada pelo conhecimento daquele pelo qual fostes chamados. Quanto mais você conhece a Deus, mais você usufrui da graça de Deus, que quer dizer o favor dele em seu favor. Quanto mais você conhece a Deus, mais em paz você vive. Em paz em relação aos problemas, em relação às situações da vida, em paz em relação aos perigos da vida, mas para quem conhece e multiplica o conhecimento, está na Bíblia. É regra de sobrevivência espiritual. Aí você vai estar sempre debaixo da misericórdia, e como a Bíblia diz, eu terei misericórdia de quem eu tiver. Deus falando para Moisés, lá em Êxodo 32. E aí, o que ele quis dizer? Moisés, daquele a quem eu tive misericórdia, eu terei. Ou seja, o dia que ele teve misericórdia de você e de mim, ele nunca mais poderá deixar de ser misericordioso. Ele não pode te perdoar se você não confessar os pecados. E quando confessar, não é porque está, como diz Maria arrependida, aí vem com aquela carinha de Maria arrependida: me perdoe, Jesus. Mas ele olha no seu coração e sabe que você só está fazendo aquilo por outra intenção. Você não está fazendo aquilo para deixar. Você não está confessando o pecado para poder deixar de fazer. Você está confessando porque chateou alguém, chateou você mesmo, te trouxe prejuízo, aí você vai lá e confessa.
É aquela velha história. Imagine, eu chegar, já aconteceu várias vezes, chegar para uma pessoa, eu já tive essa experiência, positiva por um lado e espantosa por outro. Eu tinha um obreiro lá e eu percebi que o cara não estava desenvolvendo, o negócio não estava bom. E eu tinha conhecido ele, parecia um leão e agora parecia um gatinho. Chamei para conversar. Falei, irmão, eu andei percebendo, você não está bem, irmão. O que está acontecendo? Ixi, o cara rasgou o verbo. Pastor, fiz isso, aconteceu aquilo outro, isso. E eu com o olho regalado, assim, que eu não imaginei que eu fosse ouvir isso da boca dele. Falou assim, rasgou. Falei, irmão, o segredo agora, a pergunta é, você está arrependido ou você tem remorso do que fez? Não, pastor, puxa, nem durmo direito, eu jamais faria de novo, tal. O importante é isso, irmão. Então vamos pedir a Deus aqui que faça a obra. E a Bíblia diz que se você se arrepender e se converter ao seu caminho, você viverá o tempo do refrigério e da presença de Deus. Está lá em Atos 3,19. Aí ele, não, eu quero isso, pastor. Que dá a impressão, aí ele até falou, hoje eu entendo o que Davi falou. Dá a impressão que eu vou orar e Deus meio que me rejeita, parece que ele não me ouve. Deve ser isso que o Davi quis dizer, não me lance fora da sua presença. Eu falei, pois é, então vamos fazer oração. Fiz oração, pum. A diferença foi igual você chegar no móvel, apagar a luz e acender. O cara voltou com força total e ficou melhor do que era antes do pecado. Já houve ocasião de eu ter provas. Estava na mão. Eu chamei o camarada. E aí, amigo, tudo bem? Estou bem, pastor. Ah, legal. Você tem alguma coisa para me dizer, irmão? Eu? Não. Tem nada não, irmão? Sim, uma coisa assim. O pastor às vezes ele brinca, né? De situações que acontecem. E aí ele é obrigado a fazer algumas perguntas do camarada. Aí às vezes é um caso até de imoralidade. Pergunta, vem cá, você conhece fulana? Fulana? Não. Quem que é essa? Aí ele até brinca, é aquela que veio enviada do inferno para destruir tua vida, desgraça. Como assim? O cara não sabe? É por isso que a diferença entre o Saul e Davi. O Saul não matou as ovelhas, não fez tudo que Deus mandou, e quando Samuel questionou, ele bateu de frente. Não, mas essas ovelhas eu trouxe para sacrificar a Deus. Mas foi dito a ele, mate tudo. E está lá, na lista consta ovelha. Na lista consta vacas. Na lista conta que tudo que respirasse tinha que morrer, bebê de colo. Se tivesse uma mamãe amamentando o seu filhinho, aquela coisinha fofa e linda, o soldado tinha que entrar e, como alguém já disse, para aproveitar já dava uma só, já catava mãe e filho junto, já blau, na espada. Foi ordem dada, na época era assim que se resolvia, hoje não mais, mas na época era assim. Então não tinha que perdoar ninguém, ainda que fosse aquele bebê fofo, que fosse aquela mãe, ou aquela pessoa idosa, não importasse, se tivesse lá um cadeirante, maliquita, mata também. Podia ter lá um doido, um retardado, um problema mental, mata também. Podia ter um cego, podia ter um mendigo, não interessa, é a maliquita, todos, sem exceção tem que morrer. O Saul trouxe o Agag, que era o rei, ele devia ser o primeiro a morrer. Ele trouxe o cara vivo. Deus mandou matar vacas, ovelhas, de tudo que respirasse. Ele trouxe vaca e ovelha. E a desculpa dele foi, não, mas eu trouxe para oferecer ao Senhor. Aí o Samuel fala para ele, Saul, saiba você que melhor é obedecer do que sacrificar. Você acha que Deus tem prazer em gordura de animais, de carneiros, ou que seja qualquer animal que for? O maior prazer que Deus tem é ver alguém cumprir ordens, lhe obedecer. O Davi fez a porcaria, matou Urias, ficou com Betsaba, engravidou, tentou esconder, aí o Urias morreu, ele casou com ela, levou para o palácio, a criança nasceu. A criança já estava viva, veio Natã, profeta do Senhor. Contou uma história. Ô Davi, o que você acha? Vou te contar uma história. Tem um cidadão que morava junto com o Senhor já há muito tempo. E aí, esse cidadão tinha uma única ovelha. E essa ovelha era tudo que ele tinha de riqueza. Era a paixão dele, essa ovelha. Era tudo para ele. Dormia com ela, cuidava dela, era a alegria dele. O patrão desse camarada tinha muitas ovelhas, várias. E ele podia fazer o que quisesse com elas. Aí, ele recebeu um amigo em casa.
o patrão desse camarada, ao invés dele matar a ovelhinha dele, ele virou para o servo e disse assim: eu vou matar a sua ovelha. Foi lá, matou a ovelhinha do camarada para poder fazer um churrasco com um amigo dele. Um exemplo, ele não falou essa palavra, mas foi o que ele quis dizer, fazer um banquete. O que você acha desse homem, Davi? O camarada levantou, espada na mão, deve ter desembainhado, não sei se ele era destro, se fosse, a espada estava aqui, ele já grudou. Digno de morte é esse homem. Este homem é você. Como assim? Não entendi. Na hora, pum, pequei, somente pequei. Naquela época que o Davi ficou com a Betsaba, ele tinha pelo menos mais 7 mulheres. Simples assim. Deus, na repreensão que dá a ele, fala para ele: eu te tirei de trás das malhadas, eu te dei isso, eu te fiz chefe de Israel, eu te exaltei. E se fosse pouco, bastaria me pedir e eu mais lhe daria. Não é que você faz, em outras palavras, uma pilantragem dessa? Mata o marido da mulher, um soldado fiel do seu exército. Ele é um dos 37 que a gente que faz a campanha na Santa Ceia. Está lá o nome dele, Urias. Cara fielzão, você matou o cara para ficar com a esposa dele? Não tivesse contente com as suas, ela só pedia, dava mais uma para você? Como assim, Davi? Então essa é a regra. Olha a diferença do Saul e Davi. Davi fez uma porcaria muito maior, matou o melhor soldado que ele tinha, considerado um dos valentes, dos 37 valentes, matou o marido dela, o coitado morreu sem saber. O cara era tão fiel que o Davi deu a carta na mão dele e mandou ele entregar para Joabe. Falou: vai lá e entrega essa carta aqui para o Joabe. E na carta estava dizendo: olha, você coloca o Urias na frente, linha de frente, na guerra, e quando ele estiver lá na frente, recua todo mundo para o inimigo matar ele. Olha que sacanagem, que pilantragem. Olha a diferença do pecado de Davi e de Saul. Saul deixou vacas e ovelhas vivas e o rei, que inclusive depois que ele tomou a bronca do Samuel, o próprio Samuel grudou o cabelo do Agag e na frente de todo mundo, ele que decepou a cabeça do rei, o rei dos Amalequitas. Olha a diferença do pecado de um para o outro, mas olha a essência do coração de um para o outro. Um quis discutir, quis impor o pecado dele. Me aguente, eu não quis matar as vacas, eu não quis matar as ovelhas, eu acho que era melhor trazer elas como oferta e você tem que aceitar. Tem gente que trata Deus assim. Eu não vou perdoar um fulano, eu não vou mudar, e o senhor tem que me amar, o senhor tem que me abençoar, porque o senhor é bom. Se não abençoar, o senhor é justo. Como alguém já disse, ele é bom, mas não é trouxa. Ele é bom, mas é justo. Simples assim. Entendeu isso? As iniquidades, as coisas ruins, aquilo que é prejudicial, aquilo que faz você não viver a glória da cruz do Calvário, Ele próprio vai tirando. Essa é a regra. E olha, para você não ter dúvida, Hebreus capítulo 2. Nós vamos ler aqui Hebreus 2, depois o 4. Hebreus capítulo 2. Eu vou ler direto no versículo mais importante para você compreender. Versículo 10. 2 de Hebreus, versículo 10. Diz assim: porque convinha que aquele que para quem são todas as coisas, e mediante a quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória. Então veja, os filhos que somos nós, fomos trazidos à glória, não mais à vergonha, ao fracasso, à indignidade. E aí ele diz: os filhos à glória, consagrar-se pelas aflições, o príncipe da salvação deles. Ou seja, Jesus foi consagrado pelas aflições que passou, mas nunca pecou. Versículo 11. Porque assim, o que santifica, como os que são santificados, são todos de um. Jesus é o que santifica, e os santificados somos nós. E todos são de um só. Quem? Deus e Pai de todos nós. Por isso diz lá, um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos. Está aqui. Então aqui, ele nos coloca no pé de igualdade com Jesus. O santifica, o que santifica, que é ele, e o santificado, que sou eu. Somos iguais, em um só. Aí ele diz:
Porque cuja causa não se envergonha de lhe chamar de quê? Irmãos. Jesus não tem vergonha de mim, irmão. E por que eu vou envergonhar dele? Ou que seja de outro que é irmão dele também. Ele não se envergonha. E aí ele continua, dizendo, versículo 12: anunciarei o teu nome aos meus irmãos, e cantarei louvores no meio da... Hoje eu falei um pouco aqui, creio que sem inspiração por Deus também, em relação a dar aquela dica, e muitas falhas que eu vejo às vezes acontecer. Eu sou pastor aqui, essa minha igreja é a 11ª igreja, já tive outras mais experiências, e aqui algumas coisinhas ainda perduram e algumas dificuldades. Grande parte das igrejas, ou todas as igrejas onde eu passei, quando se trazia o povo para perto, que seja uma resposta de uma passagem bíblica, o povo respondia com voz de triunfo, parecia um exército. E o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Todo mundo participava. Na hora do louvor, quando se cantava um louvor, muitas das vezes eu nem precisava cantar mais, só iniciava, o povo levava. Via-se aquela voz de triunfo, todas as pessoas de alguma forma bebendo e participando daquele momento íntimo de adoração a Deus. Eu vi uma vez, 2001, foi onde Deus me deu essa graça de entender, através até da Ana Paula Valadão, de que algumas são as pessoas que não vivem as graças, a glória de Deus, porque a alma dela é doente. E desde aquilo que eu ouvi, aquilo numa ministração que ela fala naquele hino Águas Purificadoras, acho que tem 14 ou 16 minutos naquele hino, e ela então fala numa hora lá, que tem pessoas que não vivem as coisas de Deus, as bênçãos de Deus, que a alma dela é doente. E aquilo bateu no meu coração, e desde então comecei a perceber e prestar atenção nisso. Quem é a pessoa que tem a alma doente? Por exemplo, você está num momento difícil da vida. Bom, se você está num momento difícil, o próprio Tiago diz: se há entre vós alguém contente, cante louvores. Se há alguém entre vós aflito, ore. Deixa claro lá. E ali você entende o seguinte: a pessoa que tem uma alma curada, ela está num parque de diversão. O nome já diz, parque de diversão. Ela está ali dentro, ela não consegue usufruir, ela não consegue extravasar, ela não consegue propriamente usufruir aquelas emoções e sensações que ela sente, que seja na montanha-russa, que seja naquele carrinho de bate-bate. Você leva ela para um parque temático, aquático, como lá em Olímpia tem vários, e leva ela para lá. Aí chega lá, joga a pessoa lá num tubo água, que seja uma coisa assim, ela desce por aquilo tudo, e chega lá embaixo, parece um bulldog raivoso. Não deveria ser essa a reação. Ali é um momento de satisfação, de prazer, de êxtase, de alegria. A pessoa vai para o casamento de alguém. Aí você olha, a pessoa dá até tristeza, fala: meu Deus do céu, tem um peso aqui, é o bico da irmã, ou do irmão, ou do crente, ou que seja ele incrédulo, está lá, borrado. Mas por que você está assim? Não, porque eu não queria vir, porque o meu time joga amanhã, campeonato. É gente doente. Doente na alma. A alma foi nos dada para sermos capazes de raciocinar, de lembrar e de vivenciar as emoções da vida, as satisfações da vida. Se eu estivesse aqui cantando um pagode, é provável, se fosse aqui um lugar de pagode, óbvio, né? É provável que eu não precisasse nem cantar. Dá o início, o pessoal canta. Porque o cara que vai lá numa roda de samba, de pagode, ele vivencia o samba, ele quer cantar. E quando é o caso, ele sai para a pista para dançar. Ele está ali para isso. E ninguém obrigou ele lá. Ele tem prazer naquilo, ele gosta do ritmo musical, que seja samba, que seja reggae, que seja lá qualquer um outro. Ele está ali para isso, ele vivencia. Tem gente que gosta do forró, hoje considerado o sertanejo, né? Universitário. E o cara canta e se deixa levar e tal. E alguns ainda até tomam uma biritinha, pronto, aí fica mais soltinho ainda. Aí o cristão vem à igreja, diz que está amando a Deus, que está falando com Deus, a quem ele ama, a quem ele deve tanto, a quem ele tem todo o prazer, toda a paixão. Minha alma engrandece ao Senhor. Nossa, velório? Como assim? Já pensou Maria cantando assim? Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Logo agora, casamento marcado, tem que parar a minha vida para servir a Deus.
Ah, está de brincadeira. Só gente doente faz isso, que tem essas doenças na alma. Ela não vivencia. Repare que aqui está falando de Jesus aqui. Ele diz, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Se Jesus estiver passando perto de você, ou que você cantou aí, abraça-me, tem verdade ou você está fingindo? Ou em alguns casos, aí não vejo a hora de acabar logo, fica cantando aí, Deus, não gosto disso. Tem problema na alma. A alma nos foi feita para isso. É sair daqui, pessoal, vamos ali no kart, ali, na pista de kart, vamos brincar um pouquinho de kart. Emoção, adrenalina e tal, né? Aí vai ter aquele senso de competição, um vai querer andar mais que o outro e tal. É um momento, é viver aquele momento. Eu uma vez vim, né? Eu até comentei isso com uma ou duas pessoas, algumas eu me lembro que eu comentei. Uma ocasião, eles saíram daqui e foram para o sítio, e eu acabei indo lá no dia seguinte só. Fui lá participar do almoço. E eu sou altamente investigativo. Então estou ali, né? Como dito, estou só sondando. Estou igual mineiro, assim, sondando. E eu podia fazer uma análise de cada um dos obreiros que eu vi lá, e acho que foi só obreiros, em relação à conduta dele lá, no meio do pessoal. Alguns se percebe nitidamente. Fala, meu, o pessoal não tem. Ela tem algum problema. Quer dizer, era momento de festa, de alegria, de satisfação, de prazer, de envolvimento, de se entregar. E aí responde muitas coisas que eu vi nessa igreja, o que se diz respeito a isso. Quer dizer, o fogo está caindo, Deus está ali falando, Deus está dando a unção, que seja por meio da letra de um louvor, uma coisa assim. E você não vê a pessoa participar. Ela não tem participação. É como se a alma dela fosse tão doente que ela não consegue viver aquele momento. Ela não consegue se entregar. Eu uma vez conversei com uma mulher, ela me fez um comentário e ela me fez uma pergunta também. Isso foi em 2002. Eu tinha apenas 4 anos de casado e eu então conversei. Cheguei em casa e perguntei para minha esposa. E a pergunta dessa mulher foi, pastor, o senhor fala aí que o senhor teve lá muitas experiências lá fora no mundo em relação à questão mulher. Vou fazer uma pergunta. Vocês homens conseguem perceber se a mulher estiver fingindo, por exemplo, na hora do sexo? Eu disse, depende. Depende da situação. Há casos que é tão claro que percebe-se nitidamente. Falei, então, porque eu há anos finjo para o meu marido. Ele nunca se tocou. Falei, difícil, né? De repente seu marido não presta atenção nas coisas, né? Mas enfim, eu comentei com ela. Aí eu cheguei em casa e perguntei para minha esposa. Falei, amor, assim, assado. Em relação a mim, no caso, marido, ou que seja em relação ao homem. Você consegue perceber quando ali naquela situação existe assim aquela entrega? E aquela entrega não quer dizer fazer de cabeça para baixo, posição, isso, aquilo ali, nada disso. É a entrega do momento em si que a própria natureza ensina. Você consegue perceber? Ela falou para mim, eu acho que toda mulher percebe. E aí eu fiquei pensando em relação a essa coitada da mulher, que disse que há anos fingia para o marido que estava tudo bem, que estava nas alturas na hora do sexo, e o besta nunca percebeu. Você vê? Então tem gente que finge em todo o tempo. Finge, algumas até para evitar, e finge dor de cabeça, finge isso, finge aquilo outro, o homem finge aquilo tal e tal, e muitas das vezes é porque a alma da pessoa está tão ferida que ela não consegue separar. Agora é hora de me realizar, é hora de ser marido, é hora de ser esposa, então nada mais importa, agora aqui é o momento, é vivenciar aquele momento intensamente. A alma que é doente não consegue isso. Aí ela está ali, naquele momento, pensando no que tem que fazer, na morte da bezerra, como diz, e inventa coisa, a mente fica a 1000 por hora, ela nem vivencia aquele momento. Então veja que Jesus, ele cantava louvores no meio da congregação. O louvor é tão importante que o Paulo fez Deus fazer um terremoto, porque cantava louvores. Também diz a Bíblia que Jesus, na noite que foi traído lá em Lucas, está lá escrito, se você leu o Evangelho, você leu essa parte. Quando ele foi traído, ele fez a Santa Ceia, ministrou a Santa Ceia para os seus apóstolos. Diz a Bíblia que depois disso, levantando-se, cantando um hino, está lá.
Jesus, antes de ir para o Getsemane, e ele não voltaria mais, ia ser dali para frente crucificado e tal, antes de ir para o Getsemane, depois da Santa Ceia, antes de ir, ele cantou um hino. Faz parte de uma vida espiritual estável. Seja cantar ou receber hino, como é o caso do missionário, que é um compositor nato hoje, no sentido de Deus dar letras para ele. Aquelas letras, muitas delas ele tem na hora da oração. Faz parte. Se você não sabe, uma outra coisa que eu falei para algumas pessoas e elas disseram que não sabia. Todos os salmos, vou repetir, todos os salmos foram compostos com harpa e instrumento. Então o Salmo 23 a gente lê, eles cantam o Salmo 23. E inclusive alguns dos salmos em cima, está lá até dizendo quais são os instrumentos usados para poder cantar melhor aquele salmo. Então salmos é cantado. O povo de Deus tem essa regra de louvar a Deus, e louvar de coração, seja o hino que for, principalmente aquele a quem Deus inspira. A pessoa se entrega, ela vivencia aquele momento. O próprio Jesus canta louvores na congregação dos santos. O próprio Jesus tem essa característica. E tem crente que, aqui mesmo, já ouvi de alguns, inclusive jovens, eu não gosto de louvor não gosto de cantar não, esse negócio aí para mim faz diferença alguma. Eu falei, você é doente, filho, tem que orar. A música já tem por si essa natureza, por isso ela é perigosa também, questão música, porque ela mexe naturalmente com a alma. Ela traz emoções, ela traz lembranças, ela mexe com as pessoas. Então essa é a regra. Ele continua e finalizando, ele diz assim: e por outra vez porei nele a minha confiança. Versículo 13. E nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui, a mim e os meus filhos a quem Deus me deu. Está falando de Jesus. Olha, eu estou aqui e os filhos que Deus me deu. Então somos filhos que Deus deu a Jesus. E aí ele conclui: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o império, pela morte, no caso físico, né? Aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Veja, ele tinha, não tem mais. E aí ele diz: e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Vou explicar isso aqui que é mais complexo. Versículo 16. Porque na verdade ele não tomou anjo, mas tomou a descendência de Abraão, que é Jesus. Pelo que convinha que em tudo, veja, em tudo fosse semelhante aos quem? Irmãos, para ser o quê? Misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é para expiar o pecado do povo. E aí ele conclui: porque naquilo que ele mesmo foi sendo tentado, não padeceu, pode socorrer os que? Está aí, querido, você cai em pecado que você quer. Você não você desconsidera Deus. Você não tem essa essência da misericórdia no seu coração. Se tivesse, você ia falar com ele: Jesus, o senhor sabe a vontade que eu estou e que bateu no meu coração, sei que é do diabo, mas eu estou isso e aquilo outro. Se todo mundo considerasse Jesus como irmão e Jesus como seu Senhor, não pecaria. Porque Jesus sofreu na pele, apanhou, sofreu, teve uma carne e osso como a gente tem. Para quê? Para poder nos livrar hoje, para livrar a nossa cara, para nos ajudar na hora que somos tentados. Aí o camarada cai de boca, faz a porcaria e ainda inventa desculpa. A desculpa é uma só: você nunca teve Jesus como seu Senhor. Jesus nunca foi seu irmão. Jesus nunca foi seu pai, seu amigo. Porque se fosse, você não ficaria no pecado. Caiu, se afastou, foi para um lugar longe como o filho pródigo. Diz a Bíblia que ele, caindo em si, ele disse: eu vou voltar à casa do meu pai e eu vou dizer: pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou mais digno de ser chamado seu filho, mas trata-me como um dos seus servos. Você conhece a história. Ele voltou, tinha perdido tudo. Se você não sabe, para o judeu, deve saber, óbvio, para o judeu, porco, carne de porco é abominável, só de falar até arrepia. E o camarada estava cuidando de porcos. Ele voltou para a casa do pai.
deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que ele teve algum lugar que ele parou para tomar banho? Sim ou não? Sim ou não? Você acha que ele parou em algum lugar para tomar banho? Sim ou não? Não. Pelo próprio tempo da viagem, sabe Deus quanto tempo, ele já estaria suado, exalando odores desagradáveis. Ele não tinha perfume. Ele não tinha nada para ocultar aquele fedor. E além disso, estava no chiqueiro, cuidando de porcos. Imagina o fedor. Quando ele chegou perto da casa, diz a Bíblia, vendo o pai, se ele viu, então é sinal, alguém já disse. Alguns, chegam a filosofar e pensar. É provável que aquele pai ia todo dia, uma certa hora, lá no portão, com a esperança de que visse o filho. E naquele dia ele viu. Bom, isso a gente deixa de lado, mas diz a Bíblia que vendo o pai, quando ele viu, ele não olhou para trás e disse: fulano, traz o chicote. O chicote aquele que tem até ponta de osso, eu vou quebrar. E quando o filho chegasse perto, pai, vou te ensinar o pai, ó. Arrebentou. Foi assim? Foi. O pai viu o filho, saiu correndo. Tá sujo, mas é da viagem. Chegou perto, aquele cheiro de porco, fedor. Porco fede. Na época não tinha higienização que tem hoje nos chiqueirão por aí afora, nos criadores, nos dias de hoje. Imagine o fedor. Chegou perto do filho, miserável, ainda estava no meio dos porcos. E sentou o rei. Foi isso? Quando ele chegou perto, vendo, ele correu. O que ele fez primeiro? Abraçou. Imagina o fedor daquele camarada. E aí, por outro lado, ele podia ser fingido. Abraçava. Meu filho, que bom que você voltou. Deus. Você acha que ele fez isso? Além de abraçar, ele fez mais o quê? Beijou. O que é seu pai, meu querido? Que Deus que você serve? Que Deus que você conhece na vida? Que faz uma porcaria, desvia, fica 3 anos na porcaria porque Deus não te perdoa. Que Deus é esse que te apresentaram? Mostra para mim na Bíblia que esse aí que você conhece, eu não conheço não. O da Bíblia é misericordioso. O da Bíblia é bondoso. O da Bíblia diz que se nós confessarmos pecado, Ele está sempre fiel para perdoar os pecados e nos purificar da injustiça. O da Bíblia disse que o dia que Ele me recebeu e recebeu você, aquele que vem a mim, de maneira alguma, eu o quê? Que Deus que você serve, querido? Fica aí um recado para você aqui da igreja e você de casa. E por que é assim nos dias de hoje? Porque grande parte ainda continua religioso. Porque tem sobre si ainda a marca da religiosidade. Eu quando ia em alguns lugares considerados santos e sagrados, apesar de não ser evangélico, eu ficava vendo aquilo. Ninguém andando longas distâncias, joelho já sangrando, andando muitas vezes com um objeto na mão. E eu ficava ali, olhando assim e tal. E aquilo me incomodava. Aí minha mãe e meu pai, envergonhado, puxava, dava bronca. Tomei já puxão de orelha por causa disso. Que aquilo ficava, mas como assim? E aquela situação toda. Tempos atrás, um que conheço assim de vista, saiu daqui de São Paulo, foi até lá, andando a pé. Uma cidade lá, considerada a cidade santa, aqui do Brasil, São Paulo, para poder pagar a promessa. Miseravelmente 200 quilômetros. Onde é que está esse Deus na Bíblia? Onde é que está esse Deus nas Escrituras? Não existe, simples assim. Por isso, você quer ter sucesso na vida? Leia a Bíblia. Você quer se destacar entre os demais? Leia a Bíblia. Não porque eu acho, porque minha avó, perdão da palavra, que se dane que sua avó falava, é o que você acha. O importa agora é que ele fala. Ele. Lá diz, porque dele, por ele e para ele são todas as glória, pois a ele. Simples assim, irmão. São os chavões da Bíblia que a gente costuma dizer, aonde você se apega e você se desfaz de toda bagagem mentirosa e ruim que você aprendeu. Não importa se foi sua avó que ensinou, seu pai, sua tia. Não está, segundo as Escrituras? É lixo. Seja sempre todo homem mentiroso. E Deus sempre o quê? Verdadeiro. Agora você vai descrer do que está escrito para crer no mentiroso.
Um dia a Joyce Maia, aquela pregadora, ela disse que estava atendendo uma mulher. Ela falou assim: pastora, eu sei que o diabo é mentiroso, mas eu estou aqui para falar isso, aquilo, outro. Aí ela olhou para ela, ela é assim muito dura, né? Não falar assim, direta. Ela falou: se você sabe que ele é mentiroso, por que você acredita? É umas coisas assim meio óbvias, né? Já sabe que ele é mentiroso, já sabe que não presta, vai dar crédito. Como assim? Essa é a regra. Leia a Bíblia. Você só se purifica das iniquidades, você só aprende a se desviar do mal, se desviar, não é Deus não. Se eu estiver passando no lugar, não é o caso, nunca mais foi, desde quando Jesus me salvou, e nunca mais será, desde quando eu me converti. Mas vamos dizer, ela tinha lá, a fraqueza era a mulher, aquela coisa toda, aí tivesse que passar no lugar, sei lá, num festival de biquíni, ou numa praia que fosse. Sendo eu novo convertido, caberia o quê? Eu me desvio. Eu aqui, meto os olhos no chão se for o caso, ó. Eu faço isso. Se a coitadinha lá, enviada do cão, der em cima e tal, problema dela. A minha parte é me desviar, porque eu já sei que é errado. Não tem a ver com Deus não. Por isso muitos praticam a iniquidade. Porque não conhece a Bíblia, não conhece a verdade. Não crê no Deus de misericórdia e acaba perdendo o temor a Deus e o temor das consequências do ato dele. Ao invés dele se desviar, ele acaba ficando lá. Isso é se desviar. Se desvia do mal. Conheça, vale a pena ser assim. Então fica aí o recado. Nós vamos já partir aqui para outra parte. Eu tenho que falar das ofertas, dízimos e ofertas da igreja. E antes de fazer a oração final, quero deixar claro para você de casa a nossa necessidade também da sua fidelidade. Nós temos 5 contas aqui em 5 bancos, você pode escolher uma delas, fazer a sua transferência e depois mandar via WhatsApp para a nossa igreja aqui, para meu WhatsApp ou da minha auxiliar. E nós vamos computar como sendo alguém dessa igreja que mandou o seu dízimo, a sua oferta, o seu sacrifício para ajudar a obra de Deus aqui. E lembrando para você de casa também, fica aí o recado, para que você então venha estar conosco na terça-feira, não amanhã, amanhã é segunda, dia 30, terça-feira, dia 31, às 7h30 da noite, nossa grande reunião aqui de vida financeira. Pastor Almeida vai vir aqui para nos abençoar. Ele é o nosso regional lá da São Bernardo do Campo e ele vai estar aqui para nos abençoar. E a bênção de Deus é que vai enriquecer a sua vida. Cada um de nós temos uma vertente ministerial, uma pegada que costumamos dizer. A dele é vida financeira. Então não perca a oportunidade de receber a bênção, prosperar e verdadeiramente ver Deus abrir as portas e os caminhos financeiros para você. Então fica aí um recado. Terça-feira a gente finaliza os 7 piores inimigos e na terça ele vai falar sobre a infidelidade e vai encerrar essa campanha com chave de ouro. Fica aí o recado, eu aguardo você em nome de Jesus. E você e sua família sempre esteja atento a essa verdade. Agora, se você acredita, você aqui da igreja ou você de casa, nós vamos então deixar isso claro diante de Deus. Nós vamos engrandecer, nós vamos louvar o nome do Senhor e Ele então será exaltado. Os irmãos, fiquem atentos, quando for 45 pode cortar aí. Então coloque-se de pé em nome de Jesus. Se não tiver ninguém aqui no altar, eu vou sozinho. Estão babando lá atrás, então a gente vai aqui sozinho. Você creu no que você ouviu? Você acreditou no que Deus falou no seu coração? Então você tem que verdadeiramente crer nisso. Você tem que lutar por isso. Você tem que viver essa experiência com Deus para que Ele possa realmente ser esse Deus verdadeiro, esse Deus que glorifica você. Talvez você queira coisas grandes na sua vida, mas não consegue ver, porque você não dá crédito a Deus. Você não dá a possibilidade dele ser um Deus grande, um Deus que realmente faz milagre na sua vida. Mas se você creu na mensagem, feche os seus olhos, ligue a sua fé em Cristo e você vai cantar e deixar bem claro que esse Deus, Ele é e vai ser o Deus dessa terra. Ele é o Deus, é o Rei deste povo. Ele é aquele que possibilita a mim e a você fazer coisas grandes. Ele possibilita nós fazermos grandes coisas, porque Ele é um Deus grande e o amor dEle é a própria essência dEle. Então confesse, você aqui da igreja ou você de casa, em nome do Senhor Jesus. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação.
Tu és a luz desse mundo, Ele é esperança para os perdidos. sempre. Tu és a paz pros cansados. Tu és. Tu és. Ninguém, confesse. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém. Ninguém é como Ele não é. o nosso Deus. Ele não pode ser comparado a ninguém, a nada. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas, creia. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. E esse lugar é você. Ele mora em você. Confesse, grande. Grandes coisas estão por vir. Ele é Deus. Grandes coisas Ele faz vão grandes coisas. acontecer neste lugar. Aqui, a capacidade, grandes coisas, confesse. Grandes coisas estão por vir. Ele é bom. Grandes coisas vão acontecer aqui. Confesse lá do início. Ele é e vai ser sempre o Deus. Tu és o Deus dessa terra. Somos nós, a Tu és igreja. o Rei desse povo. É, És o Senhor da nação. tu és, Tu és. Ele é, Tu és a luz desse mundo, cada instante, esperança para os perdidos. e continuará Tu és a sendo. paz para os cansados. Tu és, Tu és. ninguém diga, Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ele é incomparável. Ele é e vai ser sempre. Jamais deixe de crer nisso. Oh, ninguém. É como o nosso Ele faça grandes coisas. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. É confessar crendo. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas, creia. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Pai, que o Senhor seja esse Deus grande para essa mulher, para este homem. Que ele aprenda a viver o seu grande amor, a sua grande misericórdia. Que ele aprenda a viver a sua grande justiça. Como diz o Salmos 40, Jesus pregou na congregação a sua fidelidade, a sua justiça. Ele não escondeu a sua bondade, Ele não escondeu a sua realidade. Pai, que o Senhor abençoe os que aqui estão, que confessam e acreditam que o Senhor faz grandes coisas, que o Senhor é o Deus deste lugar, que o Senhor é o Deus dessa vida, que o Senhor também possa se confessar na vida deste homem, na vida dessa mulher que está em casa, que ele participe acreditando, chamando a existência e deixando que ninguém é como nosso Deus, ninguém pode se aproximar do Senhor. Olhai para mim e sereis salvos. Pare de acreditar em qualquer que seja pessoa, pare de acreditar em qualquer que seja coisa, e assim aprenda a olhar para Cristo. E se você assim o fizer, você vai continuar confessando: ninguém é como esse Deus, ninguém jamais. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém
existe lugar. Ninguém é como o nosso Deus. Pai, que o Senhor abençoe homens e mulheres, que Deus abençoe você na sua casa, e que você confesse sempre que o seu Deus é assim, Ele é Deus grande. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Aleluia.